Olá, alunos! Sou a professora Franciane Paula, sou professora de Geografia no Fundamental 2. Estou aqui para trazer orientações para vocês referente ao PET Volume 2, lembrando que é o Plano de Estudos Tutorados, este material que foi preparado para os estudos à distância, aos estudos em casa que vocês estão fazendo neste período de isolamento social. Estarei agora passando orientações para vocês referentes à semana 1 do PET Volume 2 em Geografia. Vocês vão ver que a semana 1 nos apresenta como tema inovações técnicas e transformações espaciais. Este assunto vai ser abordado no texto que está na apostila e também em uma tabela bem completa que está junto com este texto. A tabela faz parte do texto. Então, quando você ler o texto, você leia a tabela, certo? Depois que você concluir a leitura atenciosa, você vai na seção para saber mais. Ali tem um link que vai dar acesso a um vídeo que está no YouTube. É um vídeo rápido, mas que traz também informações complementares acerca deste tema. Depois de ter cumprido com estas duas etapas, você vai passar para a solução das atividades da semana 1. Vamos ver a proposta destas atividades? Atividade de número 1 diz o seguinte: observe as imagens e em seguida responda às questões. Temos duas imagens. A imagem de número 1, que mostra uma pessoa num trabalho manual lá no século XVIII, na Itália, Europa. Itália está na Europa e era um trabalho manual. A imagem 2 mostra um grupo de mulheres trabalhando também, mas agora elas estão num outro lugar, elas estão nos Estados Unidos, na América, e estas mulheres estavam ali numa divisão de trabalho, fazendo uma produção de tecidos. Bom, depois de conferir as duas imagens, nós vamos para as opções que temos que responder na semana 1. Opção A. Quais diferenças você observa entre os processos de produção representados na imagem? Que diferenças você observa? A primeira imagem mostra uma pessoa sozinha trabalhando para conseguir um determinado produto, para chegar a um resultado final. Um trabalho manual. E na imagem 2, nós vemos um grupo de mulheres trabalhando na produção de tecidos. Só que já não é uma pessoa sozinha para fazer todo o processo e deixar o tecido pronto. Tem um grupo de pessoas trabalhando para chegar ao resultado final. Você observa e você escreve, organizando uma resposta inteligente, uma resposta coerente, mas que você fale das diferenças que você encontrou nos dois processos de produção. São dois processos diferentes. Questão B. Na imagem 2, todas as pessoas parecem realizar a mesma atividade? Justifique. Volta na imagem 2. Observe outra vez. Todas as pessoas estão realizando a mesma atividade? Será que todas estão no mesmo momento daquela produção de tecidos? Todas estão na mesma produção, mas em momentos diferentes, em etapas diferentes? Como é isso? Observa bem e você escreve, organize a sua resposta. Se você precisar voltar no texto e na tabela para renovar memória, lembrança de algumas informações, volte. O importante é que você tenha compreensão do que você está escrevendo, do que você está refletindo. E a letra C. Entre os tipos de produção retratados, em sua opinião, qual produz mais e em melhor tempo? Por quê? Agora é uma resposta de ordem pessoal, porque está pedindo sua opinião. Sua opinião como aluno. Você, aluno do 9º ano, precisa já ser capaz de elaborar opiniões sobre algumas demandas da sociedade, sobre alguns assuntos importantes, e essa questão do trabalho aí é uma delas. Você organiza. Desses tipos de produção, qual você acha que produz maior quantidade em menor tempo? E por que será que isso ocorre dessa forma?
Qual será o motivo que vai dar essa maior quantidade e esse melhor tempo? Ok? Terminado a sua questão de número 1, vamos ver o que temos na número 2? Número 2, sobre a segunda revolução industrial, faça o que se pede. Abordando este assunto, nós vemos a questão da revolução industrial e as etapas de revolução industrial. Então, na letra A, você vai informar. Cite 2 elementos fundamentais desta etapa que acarretaram grandes inovações técnicas. Cite, é a mesma coisa que informe, escreva 2 elementos fundamentais, 2 elementos que foram base durante a segunda Revolução Industrial e que geraram grandes inovações. Por causa desses 2 elementos, muitas outras inovações vieram a acontecer futuramente. B. Qual o período de apogeu desta etapa? Se for preciso voltar na legenda, voltar na tabela, no texto, volte. O período de apogeu é o período de ápice, de maior riqueza, aquele período de maior importância e destaque para a segunda Revolução Industrial. Volte lá no material de estudo, confere que você chega na sua resposta com facilidade. Ok? Vamos para número 3? Leia o texto e responda a seguir. Nós vamos ter aí um breve texto na sua apostila. Esse texto serve de base para você refletir a sua resposta da número 3, um texto que fala sobre a questão da indústria, do tempo, do relógio, estações, semana, ou seja, a demanda de trabalho, de tempo de trabalhos e salários, os costumes que foram alterados com essas revoluções e as questões trabalhistas. Pergunta 3 é o seguinte: que alterações a indústria trouxe para o ritmo do trabalho se comparado ao artesanato? Quais mecanismos passaram a ser usados para que as pessoas aceitassem o ritmo de trabalho das fábricas? Você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Justifique. Veja que você precisa dar pelo menos 3 informações na questão 3 e fazer uma justificativa. Você vai organizar as respostas, pode usar os termos e as palavras que você escolher, mas eles precisam ter coerência, uma concordância com o assunto que está sendo estudado nesta semana. Primeiro, você vai informar as alterações de ritmo de trabalho da indústria comparado com o artesanato. Depois, você vai falar sobre os mecanismos que começaram a ser usados para as pessoas aceitarem esse novo ritmo de trabalho. E depois, você vai responder se você acredita que esses mesmos mecanismos seriam usados nos dias atuais. Esse é um assunto de muito peso, de muita importância. Vamos pensar nos conceitos atuais, as jornadas de trabalhos e de salários e como é legalizado pelas leis trabalhistas dos dias atuais. Aí você forma um texto, um pequeno texto, não precisa ser longo, mas fazendo a justificativa se isso seria aceito atualmente, por que não, o que mudou aí, que não daria essa aceitabilidade mais. Certo? Organize sua resposta e vamos para a questão de número 4. Faça uma pesquisa sobre o artesanato nos dias de hoje. Entrevistem alguma pessoa próxima que tem o artesanato como fonte de renda. Tentem descobrir o seguinte: você precisa fazer uma pesquisa sobre o artesanato nos dias de hoje. Em Alfenas, nós temos um grupo de pessoas que trabalham com artesanato. Eles costumam, inclusive, expor e vender os seus trabalhos. É muito comum você encontrá-los nas quartas-feiras, lá na Praça Getúlio Vargas, de frente para o Banco do Brasil. Eles costumam ir também no sábado de manhã. Eles costumam expor e vender os seus trabalhos nas feiras livres e costumam também manter isso durante a semana em uma lojinha que fica ali junto com o terminal dos ônibus de circular. Se você conhece alguma das pessoas que estão envolvidas com isso, você vai, com certeza, ter facilidade para fazer as suas respostas. A questão A: qual o produto produzido? Muito fácil. B: quais materiais são utilizados? Que tipo de material a pessoa utiliza no produto que ela faz? C:
Quais as etapas da produção? Será que o que ela produz tem etapas diferentes? Ali nós temos pessoas com artesanatos diferentes. Alguns têm várias etapas que precisam ser respeitadas, tempos que precisam ser respeitados para o produto ficar bom. E outras, nem tanto. Então, depende muito de quem você está entrevistando e o produto escolhido. D. Considerando a questão técnica, quais são as dificuldades enfrentadas nesse tipo de trabalho? Pensando no lado técnico, do fazer, dos instrumentos, dos materiais, da matéria-prima utilizada, como do espaço que precisa para fazer aquele determinado produto. Então, você vai perguntar à pessoa e colocar aí na letra D as dificuldades que ela encontra. E a letra E, quais são as vantagens do produto artesanal em relação ao produto industrializado? Será que porque foi uma das primeiras formas de produção, isso não tem nenhum ponto positivo hoje? Ou o produto artesanal tem pontos positivos? Então, você vai ver as principais formas, os produtos artesanais, quais são as características mais positivas que você pode colocar nesta letra aí. Certo? Vamos ver a quinta e última atividade desta semana. Observe a charge. Nós temos uma charge que está desenhada com uma informação escrita. Veja você que esta charge tem uma informação verbal e uma informação não verbal. As duas linguagens aparecem nesta charge. Embaixo diz o seguinte: faça um pequeno texto sobre esta charge. Redija a crítica que ela nos transmite e sobre qual momento transcorre. Então, agora é com você, é a sua escrita, é a sua produção escrita. Um pequeno texto, ele não precisa ser uma redação, algo muito longo, mas você também não vai fazer apenas uma linha, você já é aluno de 9º ano. Então, você observa e veja que você vai fazer um pequeno texto expondo uma crítica, a crítica que a charge está transmitindo. E o momento, o tempo que ela se refere, a que ela se refere, a que ela trata. Certo, alunos? Bom, desejo que vocês tenham agregado novos conhecimentos durante essa semana 1 dos estudos do volume 2 e até a próxima semana.